Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar o quanto o nosso dinheiro está desvalorizado? Sabe aquela sensação quando a gente vai fazer supermercado e de repente o carrinho que ficava cheio já não fica mais tão cheio assim? Quando a gente vai abastecer o carro, que não dá mais para usar uma nota de R$5, não é suficiente para comprar 1 litro de gasolina. E a gente vai percebendo que o poder de compra vai diminuindo. Isso é a inflação agindo no seu dinheiro. Mas você sabe o que é inflação e como se proteger e proteger a sua carteira de investimentos desse fenômeno? É sobre isso o programa de hoje. E para começar a discutir esse tema, eu estou aqui com um convidado muito especial, Rafael Grisanti. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos aí, né? Falar um pouquinho sobre o dinheiro. Exatamente. É um tabu, né? Na mão de todo mundo, todo brasileiro, ele não consegue entender o que é a perda do poder de compra, o que é, né? Então vamos bater um papinho hoje, né? É isso aí, Rafa. E é tão complexo isso, né? Porque a gente precisa entender primeiro o conceito de juros real, não? Porque a gente às vezes acha que o dinheiro está rendendo, quando na verdade ele está perdendo o poder de compra, não é isso? Exatamente. Então, juros real é um assunto que, assim, muita gente não tem nem ideia do que é. Porque se você tem lá seus R$1.000 guardado e esses R$1.000, ele está parado na conta hoje, e ele está na conta corrente, se você não fez nada com ele, se você não aplicou o dinheiro, e nós estamos agora num momento de inflação quase 10%, né? Na verdade, são os últimos 12 meses 10% Exatamente. de perda de poder de compra. Então, quer dizer que os seus R$1.000 hoje, se você deixou parado na sua conta durante um ano, esses R$1.000, eles não compram mais as mesmas coisas. Né? Vai comprar o equivalente a R$900. A R$900, exatamente. Então, para você conseguir garantir um juros real pelo menos neutro, né, é você conseguir, no mínimo, entregar a inflação do período. Então, o juros real é o quanto você consegue entregar de retorno acima da inflação do período. Coisa que está bem difícil acontecer. Então, se você deixar o seu dinheiro sem render nada, você está perdendo o poder de compra. Então, os seus R$1.000 não compram mais o mesmo recurso, o mesmo valor. E né? não é só não render nada, né? Porque, de repente, se eu invisto na poupança, ajuda a gente aqui. O Rafa é engenheiro, gente. Engenheiro tem uma facilidade com os números. Às vezes a gente acha que está na poupança, que está protegido, mas eu também estou tendo esse efeito, não? Exatamente. Então, nós estamos passando um movimento bem agora complicado, né? Que o título mais conhecido, mais seguro é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele rende 100% da taxa de juros no país. E mesmo assim, o Tesouro Direto, que historicamente sempre ele entregou bons resultados, porque o Brasil sempre foi um país de juros muito alto, o próprio Tesouro Direto, ele não está entregando um juros real positivo. Que dirá a poupança? A poupança, por característica, nas condições que nós estamos hoje, ela entrega 70% da taxa Selic. 70% disso, já se a própria Selic, o próprio Tesouro Direto não está entregando, e o Tesouro Direto entrega 100, não? Então, ainda que eu não entenda bem, ou que você que está aí não domine muito esses conceitos de Selic, assim, uma coisa rende 100, a outra rende 70, Exatamente. Né? 70 e 100 com a mesma segurança. No fundo, o Tesouro, o Selic tem uma segurança até maior e não está conseguindo entregar. Exatamente. E aí muita gente ainda fala para mim assim, Rafael, mas a poupança eu não pago IR, né? Aí fala, gente, mas a melhor coisa que existe na vida é você pagar imposto. Né? Porque quanto mais imposto você está pagando, quer dizer que mais retorno você está tendo sobre os ativos. Ô, Rafa, e essa questão do imposto é um tabu, né? Não sei se aí você também não gosta, não quero pagar imposto de renda. A gente encontra clientes todos os dias dizendo isso. Mas esse ponto é muito interessante, porque o imposto é sobre o que cresceu. Isso. Se eu tenho imposto para pagar, é porque eu tive ali um crescimento interessante. Um ganho de renda, você teve um excedente, né? Então você aplicou R$1.000, você teve R$100 de lucro, você vai ter que vai ter que pagar de 22,5% até 15% de imposto. Né? Agora, antes você ter isso, que é sempre o que excede o seu valor nominal, do que você ir para não, eu prefiro ter menos rentabilidade, mas eu vou num produto que não paga imposto. Nada. Quer dizer,
não faz o menor sentido, né? Exatamente. E aí a gente precisa então ir além, né? Aquilo que a gente viu os nossos avós, nossos pais fazendo. Eu sou da época ali que tinha o overnight, que a inflação era muito mais elevada que hoje. A gente bateu aí os 2 dígitos, como você falou, mas lá na década de 80 a gente tinha uma inflação absurda, né? Muito diferente. E aí tinha investimentos ali, às vezes, no overnight, que era para não perder o poder de compra, mas sempre ali atrelados à Selic. Quando a gente fala de proteção da inflação, o que a gente pode olhar, o que gamas de produtos a gente tem para olhar, para fugir disso? Um ponto assim que vale lembrar, na época dos meus pais, eu não sei vocês, mas os meus pais passaram pela época de alta inflações absurdas, e eu lembro que as casas antigamente elas eram montadas com um cômodo só da despensa, né? Era isso. Você não tinha um armário, era um cômodo que era a despensa. O meu pai, por exemplo, ele pegava uma Kombi emprestada e aí ele fazia compras a cada 6 meses. E aí ele estocava tudo, porque na semana seguinte o preço ele ia realmente estar nas alturas. Ostentação era ter 12 latas de óleo, né, de soja. Isso, exatamente. Pacotes de arroz. Exatamente. Porque você não sabia se o seu dinheiro seria suficiente para comprar. Então se você tinha R$1.000 hoje, e era muito comum de uma semana para outra, de um dia para o outro, o seu dinheiro desvalorizar 10%. 20%. Então imagina você tem R$1.000 hoje, se você não faz nada, deixa ele na conta corrente, amanhã você tem o equivalente a R$800. Quer dizer, é uma perda de poder de compra muito grande. A gente ainda tem imagem, né, dos remarcadores de preço, gente. Existia uma função que era o remarcador de preço. Exatamente. Você estava comprando e a pessoa estava ali, remarcando o preço no supermercado. Exatamente. E aí todo mundo tinha esse medo de deixar o dinheiro parado na conta corrente, porque a inflação comia solto. Hoje você tem que ter esse medo também, mas não é um medo tão desesperador, porque nós estamos falando de 10% ao ano. Antes era 10% ao dia. Exatamente. Né? Então você tinha lá inflação de 40%, 50% no mês. Então, hoje, você tem muitos produtos que você consegue corrigir a inflação e ter um ganho adicional. Né? Então, assim, Ou seja, né, eu consigo tirar esse problema de perda do valor e ainda ganhar e ter um crescimento real. Isso, exatamente. Por exemplo, você vai pegar um tesouro direto, você pega um tesouro IPCA, né, um tesouro inflação, que ele vai te pagar o IPCA, que é toda a inflação do período, que o IPCA é o índice de preço do consumidor amplo, é um dos índices de inflação, né? E aí ele vai te dar o IPCA do período mais uma taxa garantida. Um IPCA mais 4, um IPCA mais 5. Te devolve ali o que desvalorizou e um cupom a mais. Aí fazendo até um adendo aqui do Tesouro, né, gente? Antes era uma sopa de letrinhas, né? Exato. NTN, NTNB, CLB, NTNF, LTN, LFT, era uma zona. Hoje tá mais fácil, né, Rafa? Exatamente. Hoje fica mais fácil entender, hoje é né? Tesouro Selic, hoje é Tesouro Inflação. Tesouro Selic para o básico, Tesouro Inflação, que é o IPCA. E o outro pré-fixado, que é uma taxa garantida que você contrata independente do que acontece com o mercado. Excelente. Rafa, vamos segurar aqui um pouquinho, a gente vai para o intervalo. Você não saia daí que a gente já volta. Eu aproveito para te lembrar, já passou lá nas nossas redes sociais? Dá uma olhada lá, curte lá, @LucianaIquedo. Vamos falar sobre dinheiro e a gente já volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Hoje aqui dando dicas importantes de como preservar o poder de compra nesse momento que a inflação nos assombra e tem batido as nossas portas, né? A gente já está aí com uma inflação acima de 10%, endividamento alto, né, Rafa? 74% das famílias endividadas. Exato. E aí a gente precisa ter instrumentos de proteção. Você falava pra gente aí do Tesouro IPCA+. E quais outros instrumentos eu posso usar para proteger a minha carteira contra a inflação? Tá, todo produto que você tem lá, um IPCA+, ele é um produto que ele vai te garantir toda a inflação do período mais um ganho real.
A gente estava falando aqui que o juros real é o que excede a inflação. Então, se você tem lá, você ficou aplicado num produto que paga IPCA mais 4, independente do que é. Por exemplo, hoje a inflação bateu 10, IPCA mais 4 significa que eu vou ganhar 10% mais 4 em um ano, 14%. 14. Contra aí, né? Contra Selic tá 70% do CDI numa Exatamente. poupança, e o CDI nos últimos 12 meses está algo perto de 3,5%, 4%, nós estamos falando que você teve 3% contra 14%. Né? É muita diferença mesmo. Né? Mas tirando o título público, você tem lá CDBs, que são títulos de renda fixa bancários, você empresta dinheiro para o banco e ele te remunera em cima disso. Aí nós temos debêntures, CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários, de agronegócio, né? Ou as debêntures, que são todos eles de empresas privadas, que é o quê? Ao invés de você pegar o seu dinheiro e emprestar para o banco através de um CDB, você pega o seu dinheiro e empresta para uma empresa privada, e essa empresa privada ela vai te pagar IPCA mais alguma coisa. E aí é sempre importante a gente olhar o risco dessa empresa emissora, não? Exatamente. Num CDB, você tem o risco bancário. E Existe um um grande garantidor, uma seguradora, né, que é o FGC, que ele vai te reembolsar em até R$250 mil. Se der ruim, se o banco quebrar. Já os títulos de crédito privado, você precisa analisar qual que é o rating, qual que é a nota, quais são as garantias daquela operação. Então, assim, não é algo trivial, não é algo simples, então por isso que a gente fala que é bom você ter um profissional junto contigo. É bom você ter essas noções para você não ficar lá também sem saber o que o seu assessor ou o que o profissional, o consultor não está falando, mas é muito importante. Né? Certo. E além disso, tem alguma outra coisa que eu possa fazer para mitigar esses riscos? Nossa, você precisa sempre estar olhando os ciclos do mercado, que eu falo. Né? Então, assim, então quer dizer que o Rafael ele veio com a solução dos meus problemas, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar num título atrelado à inflação. Não. Por quê? Porque assim como nós estamos com um momento com inflação alta, alguns anos atrás nós tínhamos momentos de inflação muito baixa, até negativa. Exatamente. Não? Em 2019 mesmo, a gente teve um problema de inflação muito baixa. Exatamente. E à medida que a Selic vai subindo, tem uma tendência de se controlar a inflação, Isso. não? Então o mecanismo que o Banco Central usa para poder frear a inflação é aumentando os juros. Que a inflação nada mais é do que todo mundo querendo sair correndo para poder comprar um produto. E aquele produto começa a não ter, começa a acabar, começa a faltar produto e aquilo lá todo mundo querendo comprar, o valor vai subindo. Pensa você é um comerciante, todo mundo querendo comprar o seu produto e você tem poucos. Você começa se eu cobrar 100 eu vendo, se eu cobrar 120 eu vendo, cobrar 150 eu vendo, então isso é inflação. Só que a partir do momento que você começa a aumentar a taxa de juros em produtos maiores, você vai fazer um financiamento, vai tomar um crédito pessoal, né? Vai ficando mais caro você se financiar para comprar aquele produto. E aí você começa a segurar um pouco a inflação. Sim, né? E antigamente, né, Rafa, dava pra gente fazer uma estratégia de investimentos, deixar ali e voltar só para tomar cafezinho com os clientes. Hoje não dá mais, Não dá mais. Antigamente, o Brasil sempre foi o país que exportava juros. Era um país onde você aplicava lá, você tinha lá em torno de 15% a 20% de retorno anual, sem fazer nada. Sem correr risco, Sem correr risco, exatamente. E mudou muito o cenário, né? O mercado está mais dinâmico com a globalização. Então, assim, é importante você ter um profissional para que esse profissional, ele entenda o seu perfil, entenda o seu risco, e aí esse profissional vai ajudar você, dentro do seu perfil, a navegar dentro desses ciclos do mercado. Ciclos de alta de juros, ciclos de baixa de juros, inflação em alta, inflação em baixa, bolsa em alta, bolsa em baixa. E porque entender esse perfil do investidor é fundamental, né? Eu brinco que é entender o estômago e o coração de cada um. E não existe, né, Rafa? O melhor produto para mim pode não ser o melhor produto para o Rafael e nem para você que está nos assistindo. É totalmente individualizado, não? Exatamente. E é muito comum a pessoa ela achar que ela é agressiva, né? E aí ela, não, eu aguento o risco, e na hora que acontece com ela, ela fica toda medrosa daquela coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Quando a gente está assistindo aqui o jornal e de repente fala, nossa, hoje o Ibovespa despencou, eu consigo olhar, o meu dinheiro está fora, eu fico tranquilo. Agora, quando é a minha conta, que eu olho o saldo baixando, aí é que a gente testa realmente, E até mesmo com esses títulos atrelados à inflação, pode dar negativo.
Sim. Um mês ou outro, se você tiver uma deflação muito grande no período. Então, assim, não resolveu o problema, né? Então, o que você precisa fazer? O que eu tenho certeza que isso é a grande dica de hoje, não deixe o seu dinheiro parado. Exatamente. Dinheiro no colchão, não existe isso. Gente, né? quem está esperando para começar a investir, hoje é o dia. Não dá mais, né? Colocar dinheiro no bolso do casaco, na lata de bolacha, não dá, né? Não dá. Não dá porque, pensa, você tinha um produto que você queria comprar R$1.000. Daqui um ano, eu vou guardar esse dinheiro, vou guardar em casa. Aí daqui um ano, esses R$1.000 não compram mais porque o produto já está 1.100. O poder da inflação é esse. A inflação, ela vai corroendo o valor do seu dinheiro aos poucos e você não percebe. É como se tivesse alguém de fato te roubando. Sim. Mas não é, ao invés de você estar com aqueles R$1.000 na mão, só que aquele produto que você pagava 1.000, você não consegue mais comprar. Já era. Ele vale 1.100. Ô, Rafa, e também buscar informação de qualidade é essencial, né? Hoje Exatamente, a gente vive tá quase informado. um tempo aí, né, de obesidade da informação. A informação de todos os lados, às vezes ali de pessoas que não dominam o tema, e ter cuidado com as fontes de referência também é importante. Exatamente. Nós temos se me permite, Por né? favor. Nós temos um canal chamado RV4 Info Center, que é um canal nosso onde a gente coloca informações sobre o mercado financeiro o dia todo. E de fontes fidedignas, Exatamente. Não? Temos o Instagram da RV4 Investimentos, que a gente aborda todos esses temas. O que a gente fala? Você precisa ter um profissional, mas não é só bom ter um profissional. É bom você ter um bom profissional, você sabendo o que aquele profissional está falando. Fazer uma troca, né? Uma construção a quatro mãos. E os nossos assessores na RV4 Investimentos, nós temos aí realmente um veio educacional, de ensinar, de explicar todo o produto que ele vai entrar, por que a gente está colocando agora, nesse momento, produtos atrelados à inflação. Há um ano nós já estávamos alocando os nossos clientes em inflação, porque a gente já estava vendo, né, uma escassez por causa da pandemia, tudo que estava vindo. Rafa, e você tem um canal também, né? O Economia Sem Mito. Conta um pouquinho sobre esse canal. O canal Economia Sem Mito é uma coisa que a gente começou como um hobby, acabou virando negócio, mas é a gente falar um pouquinho sobre finanças comportamentais, sobre saúde financeira, a gente falar um pouco sobre tudo, né? Só que de uma forma bem simples, bem didática, um blog, né, que a gente consegue abordar tudo que é assunto, né? Desde colocar gasolina ou colocar álcool, financiar Olha IGPM, qualquer inflação, tudo. Que bacana, hein? E aí você vai ter que voltar para a gente falar sobre essas outras coisas. Pode deixar, pode deixar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Sigam aí a RV4 Investimentos e a Economia Sem Mito. Eu vou para o intervalo e já volto. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro e hoje dando dicas importantíssimas de como cuidar da sua carteira de investimentos, protegendo da inflação e também sobre como economizar e viver nesse momento aí tão desafiador. Eu estou aqui com a Rose é especialista em finanças e expert aqui em dicas para o nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Rose, tá desafiador, né? Fazer supermercado, comprar tudo aquilo que a gente precisa, com o dinheiro perdendo o poder de compra. Então vamos começar aqui pelo supermercado. O que a gente pode fazer para gastar menos ali, na hora que eu vou lá passar a compra no caixa, não tomar um baita de um susto? Então, começar a observar outras marcas no mercado. Nós temos aí, né, as grandes marcas, que são as nossas queridinhas, mas muitas vezes por tradição familiar. Porque a gente pensa num produto, já vem aquela marca na cabeça. Você vai, eu preciso comprar sabão em pó, já vem aquela marca na tua cabeça. Então, hoje tem muitas marcas tão boas quanto, com uma diferença aí de R$1, R$2, até R$3,
que você vai poder economizar e poder adquirir um outro produto. Então eu foco no produto e não na marca, não? Exatamente. E dizem também que se a gente olhar ali na linha dos olhos, estão produtos mais caros, né? Que às vezes eu tenho que erguer a cabeça ou baixar o olhar para conseguir olhar ofertas diferentes. Exato, porque são as marcas mais conhecidas, né? São as marcas mais famosas, vamos dizer assim, os desejos, né, da dona de casa, consumo. Os desejos de consumo. A dona de casa passa por aquela prateleira onde estão os produtos de limpeza, você olha lá, produto X, R$10. Aí você olha um pouquinho para baixo, o mesmo tipo de produto com a mesma função, por R$4, R$5. Rose, e na hora do supermercado, levar uma lista ajuda a gastar menos? Totalmente, porque você vai comprar o que você realmente precisa. O supermercado tem algumas estratégias para fazer a gente gastar mais, principalmente ali na linha do caixa. E os caixas rápidos são piores, porque você faz um caminho. Então, fica ali, sendo exposto, né? Fica Me sempre compre. E evitar levar, quem tem criança pequena, evitar levar as crianças, porque elas não têm noção de preço, elas vão querer tudo e você vai ter que ficar ali contornando. Vai ter um desgaste. E se levar, talvez aproveitar para fazer um trabalho educativo, não? Também. De combinar o jogo antes, quanto é que vai gastar, né? Não ir com fome. Porque a gente entra no supermercado, aquele cheirinho de pão saindo do forno, faz a gente querer comprar tudo, não? Faz, e você acaba chegando na padaria, não compra só o pãozinho de todo dia. Você vai ver um biscoito, vai ver um bolo, vai ver... Agora está chegando fim de ano, está em panetone, tem chocotone. Quando você for olhar, você comprou R$50 só na padaria, desnecessariamente. Exatamente. Pode ser que eu nem vá consumir, né? E também ter essas noções de quantidade são importantes aí para a gente não se exceder. Sim, porque o desperdício é uma perda financeira. Porque a partir do momento que um alimento estraga na sua casa, você não pode mais oferecê-lo à sua família. E nem a família de ninguém, né, gente? Não. Cada banana que você olha ali, né, que tá estragando, você tá roubando de você mesmo, não? Isso, então, se atentar às quantidades. Às vezes, você vai pegar promoções, mas tá barato, mas esse produto ele tem uma vida útil maior, esse alimento ele dura mais tempo ou é um alimento de consumo rápido? Sim, aí se eu tenho um cardápio, eu também consigo usar melhor essa estratégia, não? Aqui no Vale a gente está com vários supermercados, não sei se você já percebeu, que tem ali uma prateleira de produtos próximos ao vencimento. Então, se eu sei qual será o jantar na minha casa hoje, qual será o almoço amanhã, eu consigo me organizar e, de repente, comprar um produto que seja mais próximo de vencer, se eu sei quando eu farei, não? Sim, e é uma vantagem porque ele chega até 50% do preço em tempos normais, né, dentro do prazo normal. Então, se é já ali para um consumo, atenta à data de validade e se você for consumir, é uma ótima pedida. Outra coisa é olhar produtos da estação, não? Frutas, legumes e verduras da própria estação. Sim, sempre se atentar. E tem aí os blogs, principalmente de nutricionistas, que sempre trazem no início do mês quais são as frutas, as verduras, os legumes e até os peixes que para você poder consumir. Então, esses produtos você acha com preço muito mais baixo e consegue trazer uma alimentação de qualidade sem pesar no bolso. E aí, falando em qualidade sem pesar no bolso, o preço do gás de cozinha também está exorbitante. E aí, assim, para eu cozinhar gastando menos, o que eu posso fazer? Os alimentos que cozinham na panela de pressão, por exemplo, eles já consomem menos gás. Então, se eu usar a panela de pressão, eu vou ter que trocar menos vezes o meu botijão ou minha conta de gás ficará menor. Sim, e uma dica, por exemplo, vai cozinhar um arroz, já usa água quente, não deixa a água esquentar, porque você diminui o tempo de cozimento do arroz. Excelente, então eu primeiro esquento a água para depois usar ali. E outra, né, se eu tampar a panela, também acaba andando mais rápido ali meu cozimento, diminui o tempo. Até para esquentar a própria água, se você for esquentar no fogão, tampe. A menos que seja um alimento, leite, alguma coisa que possa derramar. Aí não dá, né? Aí não. Suja tudo. Aí vai dar trabalho. Mas se for a água, se for Sim. o feijão que você for temperar, a carne, a água de cozimento do macarrão. Então, quando você abafa, você evita que o calor saia. Então, ele vai ficar ali preso pela tampa. E aí, por exemplo, o feijão, se eu também deixar de molho, eu também diminuo, reduzo o tempo que eu vou ali ter de cozimento. Sim, vai reduzir bastante.
Principalmente quando ele está mais clarinho ali na embalagem, ele está mais novo. Então, ele já é um feijão que vai cozinhar naturalmente mais rápido. Rose, e a gente envolver todo mundo em casa, né? As crianças, o marido, a sogra, se estiver passando por ali, todo mundo com o mesmo objetivo, fica muito mais fácil a gente conseguir economizar ali no final do mês. Sim, e não deixar de lado as pessoas, porque quem não fica sabendo vai gastando. O marido percebeu, mas não comunica a esposa percebeu, não comunica o marido, não comunica os filhos. E aí a família não consegue se organizar financeiramente para manter a rotina da casa. E principalmente com criança muito pequena, ela não tem noção de que está caro. O que é caro para uma criança? Ela não sabe. Nem sabe ainda, né? Ela só sabe que quer aquele chocolate muito caro. Então, educar as crianças para entender o preço das coisas, o quanto custa, ajuda a família a manter o equilíbrio financeiro. É isso aí, gente. Vocês sabiam que a partir dos 3 anos de idade já é possível educar as crianças financeiramente? E aí a gente pode, né, usar a estratégia do cofrinho, da semanada, da mesada, usar livros aí interessantes. Eu acho que esse vai ser um bom tema para um outro programa, hein, Rose? Verdade. Você deixa aqui pra gente as suas redes sociais, para quem quiser te encontrar, te procurar aí nas redes sociais? Deixo sim. Quem quiser me procurar é @RosimeiriPSantos no Instagram e Rosimeire Santos no YouTube. Muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Eu te espero na semana que vem, sempre segundas-feiras. Logo após o jornal, a gente tem programa novo. E enquanto isso, a gente se vê lá nas redes sociais. Até breve!